A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que a intimidade é inviolável, assim como a vida privada, e assegura o direito à indenização pelo dano decorrente de sua violação. Mas como fica a quebra de sigilo? A interceptação telefônica? Quando é considerado crime, quando não? Esse é o assunto do fórum de hoje. E para nos ajudar a esclarecer sobre esse assunto, recebemos agora no estúdio o advogado criminalista Pedro Paulo Medeiros e o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fabrício Lunardi. Mas antes vamos assistir uma reportagem da equipe da TV Justiça. O celular se tornou um meio de comunicação importante, acessível e de diversos modelos. A maioria deles disponibiliza o aplicativo de gravação de voz. E esta ferramenta foi utilizada como meio para conseguir prova judicial. Um funcionário de uma empresa aérea chamou o seu chefe para uma conversa e conseguiu a confissão que ele recebia uma quantia a mais por fora, como parte da remuneração que não constava no contra-cheque. Ele estava gravando. A gravação foi utilizada na justiça e o piloto ganhou o direito de receber as verbas rescisórias com base na remuneração não discriminada no contra-cheque. A empresa entrou com recurso no TST, mas a sentença foi mantida. O relator, ministro Maurício Galdino, considerou a gravação legal. Para ele, a conversa não se confunde com a interceptação telefônica e nem fere o sigilo telefônico. Muito bem, queria agradecer imensamente a presença dos senhores aqui na TV Justiça. Quando falamos de intimidade e privacidade, falamos da mesma coisa? Quando nós distinguimos entre intimidade e privacidade, há uma diferenciação que é aquela de que um diz respeito à sua vida que não tem qualquer referência com o meio externo. É aquilo em que você tem de consciência pessoal e própria, não compartilhada com outras pessoas. É própria da sua intimidade, são coisas relativas à pessoa, internamente, ela consigo, as características e considerações que ela tem a respeito de si própria, que ela quer carregar consigo e não necessariamente é direito das outras pessoas e do Estado delas conhecer. Já a privacidade é um direito que eu tenho de manter informações e dados a meu respeito, mas que não necessariamente são relativas a elementos internos, que podem eventualmente ser de interesse de outra pessoa ou até mesmo do Estado, mas que, a despeito disso, ainda assim se mantêm limitadas, mas o limite, a zona limítrofe entre a intimidade e a privacidade interessa exclusivamente à pessoa a quem ostenta esse direito. Já a privacidade diz respeito a outros elementos que podem sim se relacionar, ter um elan com interesses de outra pessoa ou até mesmo do Estado, mas que, a despeito disso, ainda assim podem ser mantidos em sigilo. Mas a privacidade ela pode ceder, e nós vamos ver isso, por certo, no decorrer da nossa discussão aqui hoje, em detrimento do interesse social ou interesse público. Já a intimidade em outro campo, dificilmente ela pode ceder a esse interesse público. A intimidade é algo que, em regra, é um núcleo duro, ela não pode ser tocada. Mas, de uma forma geral, por exemplo, a quebra do sigilo da comunicação, as regras são muito bem estabelecidas ou cabe a interpretação, o olhar do juiz? Toda a regra, né, ela depende de uma interpretação para o aplicador do direito, no caso, né, da pergunta ao juiz. Existe uma lei, a Lei 9296 de 1996, que registra esse artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que regula, né, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, e que estabelece uma série de requisitos para que haja a interceptação das comunicações telefônicas. E dentre esses requisitos, então, o juiz deve examinar, no caso concreto, se existe um crime punido com reclusão, se não existe outro mecanismo de prova para provar aquele determinado fato e se existem indícios de autoria e participação em crime. Daí, então, o juiz, analisando esses requisitos, pode autorizar a interceptação telefônica. Mas, obviamente, o juiz tem que analisar o caso concreto e interpretá-lo para dizer se vai ou não autorizar, né, a comunicação, a interceptação telefônica. Nesse momento, leva-se em consideração se essa quebra é um sigilo telefônico, é um sigilo bancário, ou toda quebra é vista da mesma forma pelo magistrado? Perfeito. São tratados de formas bem diferentes, né? A Lei 9296 de 1996 trata da quebra de sigilo de comunicações telefônicas, ou seja, interceptação telefônica. A quebra de sigilo de dados depende de que dados estão se tratando, né? Mas, por exemplo, se for um pedido de quebra de sigilo bancário, então os requisitos são bem menores. Se for
um pedido de quebra de sigilo fiscal, um quebra de sigilo de dados de informática ou de telemática. Então, cada caso tem requisitos diferentes para o juiz determinar a quebra de sigilo. Por exemplo, no processo civil, o juiz não pode determinar a quebra de sigilo de comunicações telefônicas, mas pode determinar a quebra de sigilo bancário, que é o que se faz cotidianamente numa vara civil, em que o juiz precisa satisfazer o direito do credor e assim determina, por exemplo, a quebra de sigilo bancário com o sistema que a gente tem, que é o Bacen-Jude, e assim são penhorados numerários na conta do devedor. Então, cada situação é tratada de forma diferente, pela legislação e pelo juiz. Tem uma diferença entre interceptação telefônica e escuta telefônica? Bom, não, a escuta e a interceptação são sinônimos. Na verdade, a interceptação é você ficar no meio, vamos assim dizer, interceptando uma ligação que está ocorrendo. Há uma ligação entre duas pessoas e o aparato estatal fica ali ouvindo, interceptando o que está sendo conversado, que é o chamado grampo telefônico, não é? Algumas pessoas perguntam, e me permita puxar um pouco da sua pergunta, pois não. Perguntam se pode ser feita uma interceptação telefônica depois que a conversa aconteceu. Isso, hoje, a tecnologia não permite. Algumas companhias telefônicas dizem, elas têm armazenado eletronicamente as conversas pretéritas, certo. Mas isso não há dado comprovado, então, portanto, não há de onde se extrair essa conversa ocorrida no passado. O que, eventualmente, se consegue é pedir a uma companhia telefônica que forneça extratos telefônicos ou de mensagens ocorridas já. Sim. Mas a conversa em si, ela só pode ser interceptada no momento em que ela acontece, até por questões práticas e de lógica. Então, a interceptação é exatamente isso, você interceptar uma conversa enquanto ela está acontecendo. Depois que ela aconteceu, não há como você interceptá-la. Você consegue, sim, obter junto a uma companhia telefônica o registro das ligações, mas o conteúdo você não consegue obter posteriormente. Pode-se se utilizar esse material colhido na interceptação telefônica para aquela pessoa para a qual foi autorizada a interceptação ou todas as pessoas que conversarem com ela? Para que ocorra a interceptação telefônica, tem que ter um pedido ou do Ministério Público ou da autoridade policial. Então, existe esse pedido do Ministério Público, a representação da autoridade policial, para a quebra do sigilo telefônico, né? No caso, a interceptação telefônica. O juiz, então, autoriza essa interceptação telefônica entre duas pessoas. Agora, obviamente, dentro do processo criminal, pode haver um desdobramento, e se nessa conversa entre duas pessoas, por exemplo, se verifica que existe um outro fato criminoso ou que existe um outro autor que participou desse crime sobre o qual está havendo a comunicação, então a autoridade policial também pode pedir interceptação desse outro número telefônico, desse outro prefixo. Esses dados que foram colhidos, essas informações, ela pode servir para incriminar uma outra pessoa que não estava dentro de uma primeira busca, numa procura inicial? Pode sim, porque tanto o pedido quanto a autorização não tem a ver, não existe vinculação a uma determinada pessoa. Pode haver um desdobramento e se pegar várias outras pessoas. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica, duas pessoas estão se comunicando, existe a menção do nome de uma terceira pessoa. Obviamente, o processo criminal pode ter um desdobramento e a investigação também partir, né, e se desenrolar em relação a essa terceira pessoa. Isso é extremamente possível. E, obviamente, a autoridade policial, durante a investigação criminal, depois no processo criminal, quando o juiz preside, então, o processo criminal, haverá colheita de outras provas, não só dessas. Então, vai haver colheita de testemunhas e diversas outras provas no curso da instrução criminal. Há sempre uma preocupação com o prazo que pode se estender uma dessa quebra de sigilo. Existiam abusos antigamente? A lei mencionada, a 9296, não é? Ela estipula um prazo de 15 dias, quando se requer um juiz, o juiz, quando analisa e há, de fato, necessidade, toda medida cautelar tem que ter necessidade. Uhum. Há necessidade de se autorizar a interceptação, ela é feita por prazo máximo de 15 dias. Certo. Eventualmente, pode ser renovado por um outro prazo de 15 dias. É o que a lei diz. A lei não diz que pode haver outras prorrogações indeterminadas ou por várias vezes. Quando há um terceiro mencionado nessa conversa, a grande dúvida que hoje paira é o seguinte: e quando esse terceiro é alguém que tem foro por prerrogativa? Ele não pode ser mais investigado por um juiz, tem que ser investigado por um tribunal,
ou pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a interceptação pode continuar ou não pode? Tem que mandar tudo para o Supremo, não tem que mandar para o Supremo? Hoje nós estamos acompanhando pela imprensa situações que passam por essa discussão. Se esse terceiro tem foro por prerrogativa, eu posso continuar investigando? Eu não estaria investigando essa pessoa com foro por prerrogativa, ainda que indiretamente, grampeando as duas pessoas que falam sobre ele, não colocando ele diretamente, portanto não tenho que deslocar a competência para o Supremo, não estaria violando subrepticiamente o foro por prerrogativa de função? São questões também muito delicadas que a Justiça ainda está se debruçando sobre ela. Pois bem, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre a quebra de sigilo. Doutor Fabrício, o que seria a escuta ambiental? Perfeito, é uma questão bem interessante, a diferenciação entre interceptação telefônica e escuta ambiental. A interceptação telefônica, como o próprio nome diz, ocorre quando existe, tem que ser autorizada, obviamente, a interceptação entre uma comunicação telefônica. A escuta ambiental, ela é feita através da colocação de um ponto de escuta de sons audíveis em determinado local. Então, dessa forma, ou seja, o sistema de captação é diferente. Entendi. Menos comum, né? É bem menos comum porque é bem mais difícil de ser realizada. Então, as comunicações, ainda mais hoje em dia com o celular, elas ocorrem, né, em diversos lugares. E obviamente, a gente está falando aqui de uma situação que envolve um processo penal, uma investigação criminal. Então, é muito mais comum que ocorra, né, o pedido de interceptação telefônica. São raríssimos os casos de pedido de escuta telefônica. Há um pedido de interceptação telemática, não é? Você então intercepta o fluxo de dados telemáticos. E isso inclui os dados de internet que atravessam um celular, um smartphone, ou até mesmo na residência. E então é possível, inclusive, ver o sistema de investigação, a polícia consegue ver, inclusive, se você está com um smartphone, consegue ver a navegação. Hoje, dificilmente há algum método de conversa por intermédio de internet que seja totalmente indevassável. Lógico, à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, vão se criando tentativas de fórmulas de conversa criptografadas que dificultam a interceptação. Mas hoje dificilmente você encontra algum programa que seja absolutamente indevassável. Nesse caso, ao contrário do que acontece com a escuta telefônica, que você só consegue pegar as informações a partir da autorização para frente, você pode pegar informações de conversas que já aconteceram no passado. Tem um prazo também de um espaço que pode ser analisado? No caso de e-mails? Não existe previsão legal, né? A partir do momento que houve a quebra, você pode pegar conversa de 2, 3 anos, a partir do momento que ele é interessante. Quebra de dados, ela funciona dessa forma. Então, a quebra de dados, seja de informática, seja de outros dados, né, bancário, fiscal, o juiz pode pegar por prazo indeterminado, desde que haja fundamentação, né, pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, haja fundamentação no sentido em relação ao período que você quer investigar. Então, por exemplo, se o delegado de polícia ou o promotor pedir a quebra de sigilo por 10 anos, sem dizer o porquê, o juiz vai indeferir, porque tem que ser um fato determinado e um período determinado. O pedido tem que vir nesse sentido, né? Senão, a gente está adentrando a vida privada, né, a privacidade da pessoa, sem uma justificativa. Então, obviamente, tem que haver uma fundamentação nesse sentido daquele que pede, pelo próprio juiz também. Ele vai fundamentar e dizer qual o período em que vai haver, então, essa quebra de dados. E alguma penalização para quem promove uma quebra de dados sem autorização ou simplesmente não pode se utilizar as provas? Perfeito, exatamente, a pergunta interessante porque ocorrem as duas coisas. Em primeiro lugar, há um crime, por exemplo, de interceptação telefônica não autorizada, a Lei 9296 de 1996, lá no artigo 10, prevê esse crime e tem pena de 2 a 4 anos mais multa, né? E a quebra de dados bancários, também a lei prevê que existe um crime com pena de 1 a 4 anos se houver essa quebra, essa interceptação indevida, né, essa quebra indevida desses dados, ou seja, sem autorização judicial. É uma situação muito comum, né? Eu ouvi pessoas falando, eu autorizo a quebra do meu sigilo bancário. Isso existe? É interessante, mas na verdade não há quebra, né? A quebra do sigilo existe quando o terceiro viola essa garantia de sigilo da pessoa. Nesse caso, quando ele diz autoriza a quebra, na verdade ele está apresentando os dados. Ele pega os dados, por exemplo,
os dados telefônicos dele, né, e apresenta no processo. Então, é assim que é feito. Então, quando eles autorizam a quebra, na verdade, ele não está autorizando a quebra, ele está apresentando já os próprios dados que o juiz obteria com a quebra do sigilo. A forma de comunicação se modifica constantemente, né? Principalmente através da internet. A lei tem essa abrangência suficiente para acompanhar as novidades através da comunicação? Nessa situação como um todo, nas situações do dia a dia, geralmente as leis vêm a reboque do que acontece dentro da realidade social. A realidade social é completamente mutante, né? E a cada dia surgem novas formas de comunicação, inclusive aquele exemplo da telemática, né? Que envolve comunicação telefônica e informática. Então, o juiz, obviamente, tem que interpretar com base no cabelo normativo que ele tem aquele caso para dizer se vai autorizar ou não a quebra do sigilo. Essa possibilidade de quebra de sigilo existe na legislação brasileira há quanto tempo? A regulamentação veio em 96, não é? Com a Constituição de 88, veio a previsão de hipóteses de interceptação, somente para fins penais, mas a lei que veio a regulamentar só veio em 96 para dizer exatamente como pode se dar a interceptação telefônica. Então, especificamente, uma lei que veio tratar do assunto já sob a égide da nova Constituição de 88, ela veio, de fato, em 96. Não que isso não acontecesse anteriormente, mas nós não possuíamos, primeiro, uma Constituição que regrasse o fato e primasse pelos direitos fundamentais da privacidade e da intimidade, certamente para romper com aquela época do regime militar em que vivíamos, em que as pessoas eram interceptadas sem saber, não só telefonicamente, não é, mas todas as formas de comunicação eram interceptadas pelo aparato militar. Então, com a Constituição de 88, se concretizou a proteção à privacidade, intimidade, e disse que poderia haver interceptação desde que fosse para fins penais e houvesse necessidade para tal. Em 96 veio a lei a regulamentar exatamente como isso poderá se dar. Quem pode solicitar? Eu estava na dúvida aqui, CPI pode? A CPI ela não pode solicitar interceptação telefônica. Logo, com a Constituição de 88, se deram às CPIs direitos equivalentes ao de investigação policial. E aí a CPI, então, se arvorou na condição de delegado de polícia e entendeu que ela poderia fazer representação por interceptações telefônicas. E alguns juízes deferiram, até que o Supremo Tribunal Federal dirimiu a situação e disse, olha, CPI, você não pode fazer interceptações telefônicas, nem solicitar, nem representar por elas. Bom, então hoje as CPIs, nem 6, que são as CPIs nas câmaras municipais, não podem fazer interceptação telefônica. Mas elas, em regra, solicitam que se instaure uma investigação perante o Ministério Público, perante uma autoridade policial, eles pedem ao juiz, o juiz defere a interceptação, e então as CPIs pedem cópia da interceptação e juntam nas CPIs. Mas as CPIs não podem pedir a interceptação. O que ela pode fazer é quebrar dados telefônicos, dados. Interessante. Os registros antigos. Ou seja, dados, ou seja, aquele registro de chamadas feitas e atendidas por aquele determinado prefixo. Então, a CPI pode quebra de sigilo de dados telefônicos, quebra de sigilo de dados bancários e quebra de sigilo de dados fiscais, mas não pode interceptação telefônica por aquilo que a justiça chama de cláusula de reserva de jurisdição. Interceptação telefônica somente a autoridade judicial pode determinar. Essas provas, se obtidas com violação às regras constitucionais e legais para sua obtenção, ou seja, se eles fazem uma interceptação telefônica, se colhem extrato bancário sem autorização judicial prévia, que é como exige a lei e como exige a Constituição, essas provas são declaradas inválidas e elas não podem ser utilizadas. A quebra do sigilo fiscal está relacionada diretamente a crimes contra o sistema financeiro? Também, em crimes contra o sistema financeiro e outros crimes que envolvem questão patrimonial, sobretudo quando a gente vai trabalhar com, vem um crime que envolve um crime funcional, um peculato, alguma coisa nesse sentido, então vem o pedido de quebra de sigilo fiscal, que é interessante para avaliar a situação patrimonial daquele que se investiga. Então, nessa espécie de crimes, realmente é bastante comum esse pedido de... É uma ferramenta importante, né? Até para recuperação de... É uma ferramenta extremamente importante, todas elas, né? Essas são todas ferramentas bem importantes, né? Eu acho que o quebra de sigilo fiscal e a interceptação telefônica são as mais comuns e mais usadas em processo criminal. Existe algum tipo de quebra de sigilo em que a pessoa precisa ser informada?
Bom, que ela precisa ser informada de que um juiz determinou a quebra, não necessariamente. Enquanto corre em sigilo, ela não é informada. Apesar de que hoje, no artigo 282 do Código de Processo Penal, há uma previsão de que o acusado, o réu, o investigado, ele será previamente chamado para ser ouvido e se explicar ao juiz sempre que alguém pedir contra ele alguma medida cautelar. E essas medidas de interceptação ou de quebra são medidas cautelares. Então, se você conjuga, em tese, você deveria chamar a pessoa, o investigado, o acusado, e dizer a ele, olha, estão solicitando aqui uma medida cautelar para ser aplicada contra você. Responda, me explique se é necessário ou não. Bom, essa é a regra do Código de Processo Penal desde 88. É uma regra que visa concretizar contraditório, ampla defesa, mas na prática isso se torna algo que não se faz prático, não se tornaria eficaz a medida cautelar se você dá ciência à outra parte de que você vai realizar, por exemplo, uma interceptação telefônica, ou de que você vai realizar uma busca e apreensão na casa dela, ou uma prisão temporária. Essa é a exceção do 282. Ele diz para ouvir a outra parte, a não ser que seja em caso de urgência ou de que se tornaria ineficaz a medida. Então, me parece que nesses casos de quebra ou interceptação, busca e apreensão, você não tem como avisar a outra parte antes do que você faria, porque senão tornaria-se ineficaz a medida. O que provocou a necessidade dessa legislação? Primeiro, a Constituição de 88 trouxe a previsão de que haveria a hipótese de interceptação telefônica. Não? A partir de então, nasce para o legislador a exigência de fazer uma lei para regulamentar a matéria. E segundo, por certo, o aumento da criminalidade mundial, e a criminalidade muito bem armada, muito bem sedimentada, tanto é que hoje nós temos as organizações criminosas, que são como entidades empresariais, mesmo grandes empresas, com hierarquia, funções bem divididas, algumas infiltradas até no sistema estatal. Então, a interceptação telefônica se mostrou, já na década de 80, como uma medida necessária para alguns tipos de investigações. As investigações comuns não eram suficientes. Então, as interceptações telefônicas passaram a ser algo necessário e, portanto, a Constituição de 88 já passou a prever a sua realização. E com a Lei de 96, a forma como isso se dá. De uma forma geral, a legislação lhe agrada? Sim, a legislação agrada. O que nós precisamos é que ela seja devidamente aplicada, de forma restritiva e não ampliativa. A interceptação é muito trabalhosa para a polícia, para a própria polícia é trabalhosa. Teve interceptação solitária do Ministério Público e também é extremamente trabalhoso. Por quê? Porque se precisa de alguém, de um servidor, né, escutando 24 horas, né, ou eles colocam vários servidores, né, escutando 24 horas aquela interceptação. Então, né, não é para todo crime, né, que a própria autoridade policial pede a interceptação, é para crimes específicos, crimes extremamente graves. Então, se vier um furto, um roubo, pode, né, a pessoa, a vítima, ir lá pedir para o delegado, e o delegado não vai nem pedir isso. Então, é para crimes extremamente graves, como um sequestro, como um homicídio, um crime que envolva, o crime do sistema financeiro que envolva um valor de elevada monta, mas exatamente por essa questão, porque é importante que não seja banalizado, né? Exatamente, porque tem um critério sinalizado, que ele pode envolver muitas pessoas, pegar, né, coisas que não tem nada a ver com crime, violar a intimidade de muitas pessoas, e também por isso que é uma prova difícil de ser realizada, precisa de um servidor 24 horas ali, analisando, né, essa interceptação. Bom, muito obrigado a presença dos senhores. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado criminalista Pedro Paulo Medeiros, também com o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Fabrício Lunardi. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e também pode nos ajudar a fazer o fórum. É só enviar um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!